Olá, tudo bem contigo? Meu nome é Levi Palomo e eu tô aqui hoje a pedido do meu querido amigo Molines para dar uma aula super especial para você sobre comunicação. Afinal de contas, comunicação é tão importante assim? Sim! Comunicação é a coisa mais importante do mundo, depois de comida. Por falta de comunicação, guerras aconteceram. Por falta de comunicação, relacionamentos terminam, pessoas brigam, coisas acabam, por simplesmente falta da boa e velha comunicação. A comunicação ela é a coisa mais antiga do mundo. Desde lá dos tempos primórdios, dos homens das cavernas, já existia sim a comunicação através de pintura rupestre. Aquilo era uma forma de comunicação em semiótica. Você já ouviu falar em semiótica? Eu tenho certeza que não, né? Mas a semiótica tá em tudo o que é comunicação, em tudo o que existe e a gente não sabe o que é semiótica. Mas eu vou explicar. Olha bem pra mim. A roupa que eu tô usando, o espaço onde eu tô, isso deve representar alguma coisa, certo? Certo. Eu tô usando colete laranja por quê? Porque eu não gosto de laranja? Eu tô dentro de um estúdio por quê? Eu aluguei só pra fazer bonito pro vídeo? Não. Não é à toa. Nada do que você vê por aí é à toa. Você quer realmente conhecer uma pessoa? Entra no quarto dela e vê como que é o quarto dela. O quarto da pessoa vai dizer tudo, exatamente tudo, sobre o que ela é na vida dela pra você. Só ir uma olhada. Você vai olhar e falar, ok, dá pra você saber. É nítido. Se a pessoa tem guarda-roupa bagunçado, isso quer dizer que ela é uma pessoa desorganizada na vida dela. Agora, se a pessoa tem um quarto todo colorido, todo arrumado, todo cheio de decorações, de objetos, isso e aquilo, isso quer dizer muito. Ou seja, você tem aí uma pessoa totalmente comprometida e, sim, extrovertida. A semiótica nada mais é do que a boa e velha mensagem subliminar. E isso é difícil de ser entendido? Não, isso é muito simples. A gente só não conhecia, até então, que eu tô acabando de explicar pra você o que é semiótica, até então a gente não conhecia o que era semiótica, mas a gente viveu e compartilhou com as pessoas o tempo todo a nossa semiótica. E a semiótica nada mais é do que comunicação. Sim. Se eu chegar em você agora e fazer isso aqui pra você, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que deu certo, isso quer dizer que eu tô te cumprimentando, isso quer dizer que algo deu positivo. Agora se eu chegar em você e fazer isso aqui, o que é isso aqui? Pra mim isso aqui é um dedo, né? Dedo 1, dedo 2, 3, 4. Mas dentro da nossa cultura ocidental, isso aqui é um xingamento. Eu precisei falar pra você, eu precisei chegar em você e falar, ó, seu safado, sei isso, aquilo. Não precisei, só precisei mostrar um dedo. Um dedo é considerado um xingamento. Eu não abri minha boca pra xingar você, eu só te mostrei o meu dedo do meio. Isso é ofensivo. Por quê? Porque a comunicação corporal que eu tô fazendo, a semiótica que eu estou exibindo aqui agora pra você, é uma ofensa. Diferente disso que não é uma ofensa, isso aqui é algo positivo. Mas, pensando lá desde o começo, por que um dedo, eu mostrar um dedo pra você seria um xingamento, uma ofensa? De onde isso veio? Acho que tá aí uma boa oportunidade pra você dar um Google e descobrir. E quando eu falo que a semiótica tá presente em tudo que é comunicação, sim, ela está presente em tudo que é comunicação. Por exemplo, leitura corporal. Acho que você já reparou que eu sou uma pessoa que eu costumo falar muito com as mãos. O tempo todo eu gesticulo aqui, eu gesticulo ali. Eu sou uma pessoa extrovertida, sim. Eu trago isso o tempo todo e não é porque eu me forço a fazer isso. Isso é uma coisa automática. Se eu falar com alguém e eu não mexer minhas mãos, eu não me movimentar, parece que algo tá errado. A mesma coisa que catar e me prender. Eu falar assim até dá, mas eu não tô tão feliz falando assim com as minhas mãos presas. Isso me deixaria meio retraído, porque eu não sou uma pessoa nada introvertida. Eu sou uma pessoa extrovertida. Eu tenho necessidade de movimentar os braços, mexer a mão, enfim. Isso faz parte da leitura corporal que mostra pra você que eu sou uma pessoa extrovertida. Agora, como é que eu faço pra descobrir se uma pessoa não tá afim de conversar comigo? Parece difícil, né? Ao mesmo tempo não parece, porque talvez eu conheça a pessoa e eu vou saber que a pessoa não tá afim de falar comigo porque eu já conheço ela há muito tempo. Mas e uma pessoa que você não conhece? Como saber se uma pessoa tá mentindo pra você, sendo que você não conhece a pessoa? É difícil? Com a comunicação e a linguagem corporal? Não, não é difícil. Claramente, se você me visse na rua, ou se você me conhecesse por aí, você iria falar: esse cara é um louco, é um fanfarrão, um bagunceiro, não tem meta de vida, não tem nada. Por quê? Porque eu sou uma pessoa extrovertida, que faço brincadeira, que zoo, faço piada, tiro sarro. Agora, me conhecendo até então, neste vídeo,
Você acreditaria mesmo que eu sou uma pessoa desse jeito? O estereótipo é uma coisa que pesa muito, principalmente dentro da nossa cultura brasileira. O estereótipo nada mais é do que a leitura corporal que a gente faz das pessoas e a semiótica que a gente tem das pessoas. Porque o nosso corpo fala, a gente comunica o tempo todo sem precisar falar. Dá uma olhada nessa imagem agora. O que essa imagem mostra pra você? A gente vê aí duas mulheres, uma sentada em cada banco. Eu falando agora ou não que elas não são pessoas íntimas, pra você já estava claro na hora que você viu a imagem. Por quê? A imagem por si só já mostra isso pra você. A semiótica da imagem já revela pra você que elas não são pessoas íntimas. Mas estão felizes, estão aí conversando e pelo jeito deve estar um assunto bem simpático, sem precisar nada ser dito ou falado pra você. Isso é apenas a imagem que você vê, a leitura corporal, a semiótica que você vê. Isso é comunicação. Agora eu te convido a olhar mais uma imagem. Essa moça aí toda sorridente, com o rapaz sorridente também, mas pelo jeito meio tímido. Eles estão em um bar. Qual que é a situação? Eu descrevendo ou não essa imagem pra você, você sabe sim exatamente o que é que tá acontecendo aí. Agora vamos ver a terceira imagem. Alguém precisa dizer pra você qual que é essa situação? Eu acho que não, né? A comunicação já diz. Lá no comecinho do vídeo eu tinha falado pra você sobre como as pessoas reagem com o corpo quando elas mentem. E agora eu vou te explicar como é que isso funciona. Quando a gente mente pra alguém, o nosso próprio corpo reage àquilo imediatamente. Não adianta falar que não, porque sim. O corpo reage imediatamente a cada atitude que você faz. Primeira coisa, normalmente quando a pessoa vai mentir, ela dá aquela mexidinha aqui no ombro esquerdo. Automaticamente ela faz isso. É quase imperceptível, mas ela dá aquela mexidinha bem discreta no ombro quando ela vai mentir. Se eu quero falar algo um pouco mais direto pra você, se eu quero passar persuasão pra você, olha aqui meu corpo. Eu estou me aproximando da câmera, me aproximando no caso de você que está me assistindo agora, para passar seriedade e credibilidade naquilo que eu estou te falando nesse momento. A minha voz traz credibilidade, porque a maneira que eu falo, a impostação de voz que eu faço, que eu coloco, ela traz seriedade e credibilidade para quem me escuta. Chega uma pessoa e pergunta, fulano, você fez tal coisa e não sei o que, a pessoa vai falar, deixa eu lembrar, peraí. E aí, quando a pessoa quer lembrar de alguma coisa, ela dá aquela olhada pra cima aqui, dá aquela olhada aqui, tipo, estou pensando nisso, estou pensando naquilo. O nosso cérebro, ele é dividido em dois lados. Lado 1, lado 2. Para o que estou falando aqui, esse é o lado direito e esse é o lado esquerdo. Beleza, nosso cérebro é dividido em dois lados. Com o lado direito é a parte da memória do nosso cérebro. O lado esquerdo do nosso cérebro é a parte da criatividade. A pessoa, quando ela quer lembrar de alguma coisa, automaticamente o corpo dela vai reagir a isso. Como? Aquela olhadinha pra cima, tipo, vou lembrar de tal coisa, deixa eu lembrar, peraí. Aí ela olha pra cá, ela olha pra cá. Mas, como eu já falei, o lado direito do nosso cérebro é o lado da memória. Se a pessoa está olhando para o lado direito, ela realmente está lembrando de uma coisa que aconteceu porque aquilo está no lado da memória dela. Agora, se a pessoa quando for lembrar de alguma coisa, quando ela for contar alguma coisinha para você e ela dá aquela olhada para o lado superior esquerdo dela, ela está simplesmente acessando o lado criativo do cérebro dela. Se é criativo, ela está inventando. Se ela está inventando, é mentira. O olhar também é outra coisa que mostra muito se a pessoa está mentindo para você ou não. Tudo bem que tem os fanfarrão por aí, mas normalmente a pessoa vai olhar no seu olho, vai ser sincera e vai te falar, olhando literalmente sem tirar os olhos dos seus, a verdade. Agora essa pessoa, quando for mentir para você, o próprio corpo dela fica tão desconfortável, o próprio corpo inconscientemente sabe que aquilo é mentira, ele vai reagir a isso de uma forma clara. A pessoa quando mente com o olhar, ela vai desviar o olhar. E isso são só 3 coisas que o próprio corpo demonstra para outra pessoa quando aquilo é mentira, ou obviamente mostrando que ela não está confortável com aquilo que ela está falando. Ou seja, é mentira. Agora a nossa aula já está quase acabando, mas eu tenho certeza que em algum momento, ou até mesmo no primeiro momento desse vídeo, a dúvida que veio na sua cabeça foi: mas quem que é esse cara para falar sobre comunicação para mim?
Vamos lá, deixa eu me apresentar. Fiz questão de me apresentar no final exatamente por isso. Para existir essa quebra de paradigmas, para existir essa quebra de estereótipos, porque eu tenho apenas 20 anos. Eu tenho 20 anos com essa cara de novinho e as pessoas normalmente, automaticamente, ao verem uma pessoa com uma idade baixa, a pessoa já tem praticamente certeza dentro da cabeça dela, com a comunicação que uma pessoa jovem passa para outra, normalmente é só um estudante, ele não tem muita noção, não conhece muito. Eu tenho 20 anos, eu sou locutor de rádio, apresentador de TV, sonoplasta, editor de vídeo, estudante de produção audiovisual, tenho 2 podcasts e também dou aulas de locução e palestras sobre comunicação, rádio e televisão. Talvez para você isso tenha sido agora um pouco assustador, mas sim, é verdade. Não só o brasileiro, mas o ser humano em geral. Tem muito costume de rotular, tem muita mania de falar, se você é desse jeito, você tem que ser assim. Se você usa isso, você é aquilo. Não é. Digo para você com a maior certeza, e eu sou um exemplo claro disso. Não é. A gente nunca pode duvidar de uma pessoa porque ela demonstra ser aquilo. Tudo bem que às vezes é real, a gente desconfia de alguma coisa, a gente vê, pensa alguma coisa sobre tal pessoa e realmente é. Mas tem casos que não. Então a gente não pode nunca generalizar que aquilo que a gente acha é a verdade absoluta, não tem discussão, pronto e acabou. Não, está errado. Está errado. Encerrando agora a nossa aula aqui especial de comunicação para você, e eu te faço um convite. Abre um pouquinho a cabeça, vamos estudar um pouquinho mais, vamos conhecer pessoas, coisas novas, vamos ouvir, assistir, conhecer, degustar. Tem uma coisa que você nunca comeu, vamos lá, vamos comer, vamos fazer, vamos conhecer coisa nova. A gente quando conhece coisa nova é tão enriquecedor para você mesmo, que você consegue depois ter coisas para conversar, você consegue ter assuntos para falar com outras pessoas, você consegue gerar conteúdo, você consegue gerar conversa, bate-papo. Te falo por experiência própria. Conhecer pessoas novas e trocar ideia, bater papo com pessoas que você nunca viu na vida, ou até mesmo com pessoas que você conhece, mas você não tem um certo costume em conversar longas e conversas mais cabeças ali, tenta fazer um pouquinho, vai ser muito bom para você e vai ser muito enriquecedor para você. Outro convite que eu te faço é para ouvir meu podcast. Eu tenho 2 podcasts, mas depende do seu gosto. Eu tenho um podcast que chama Assombração. Lá eu conto histórias de terror, histórias de assombração, fantasma. E tem um outro podcast chamado Cu de Frango, que a gente fala sobre praticamente tudo. É um podcast voltado pro humor, pra comédia, pra risada, pra putaria, pra sacanagem, enfim. É um podcast mais minha cara e eu faço questão de deixar isso bem nítido e claro. Então, se você se considera uma pessoa que tá dentro do público-alvo humor e comédia e coisas sem censura, bora ouvir Cu de Frango. Ou se você é uma pessoa um pouco mais séria, que gosta de conhecer histórias de fantasmas, histórias baseadas em fatos reais, histórias fictícias, bora ouvir lá o Assombração. Tá os 2 podcasts, tanto a Assombração quanto o Cu de Frango, disponível em todos os aplicativos de podcast possíveis. Então, iTunes, Spotify, SoundCloud, YouTube, enfim, tá tudo lá e você pode ouvir quando e onde você quiser com o seu aplicativo, com o seu celular e se divertir bastante. Vou me despedindo agora de você e a lição que eu quero deixar para você com essa aula é a seguinte: vamos começar a estudar um pouquinho mais, vamos começar a aprender, ter paciência, conhecer um pouco mais. O conhecimento é a coisa mais importante que a gente tem. E é a única coisa que ninguém nunca vai tirar de você. Se você quer ter uma felicidade maior dentro da sua própria cabeça, dentro de você mesmo, dentro de você mesma, começa conhecendo as coisas e começa tendo total aceitação de si próprio para depois começar a aceitar as outras pessoas. Meu nome é Levi Palomo, eu fico por aqui. Valeu!